Dedo no like aqui, tá? Olha aí, vamos atender a dona Andréa Patriota. Dedo no like. E dedo no like significa dar like, se inscrever e compartilhar. Vamos passar para esse tema do Adélio aqui, tá? Adélio culpa PT em novo depoimento à Polícia Federal, diz Anônimos. Eu quero deixar bem claro que essa matéria não é uma de conteúdo produzido por nós, aqui do Pátria Defesa, nem do portal Pátria Digital. Ela é uma notícia que circulou hoje em vários veículos de mídia, da esquerda, da direita, do centro, várias pessoas replicaram, e diz respeito a informações que vêm do Grupo Anônimos, que por si só é um grupo que a gente sabe que existe, normalmente traz informações, vamos dizer, que aconteceram, mas que ou acontecem, mas como você não tem ninguém para responsabilizar, vamos dizer assim, o trabalho deles fica sempre nesse campo de dar publicidade a algo que estaria acontecendo. Tá? É difícil até determinar se foi realmente o Grupo Anônimos que fez a publicação. Porém, já existem veículos mais, mais tradicionais aí, inclusive de esquerda, já inclusive rebatendo e tentando tirar vantagem da notícia. Assim como do outro lado também a mesma coisa. E já existem jornalistas que confirmam, né, ou se colocam responsáveis por difundir essa notícia. Então a gente vai explicar aqui o que é, e eu vou dar minha opinião no final, que é só minha opinião também. Mas já dou logo o spoiler da minha opinião, dá like, se inscreve e compartilha. O meu entendimento pessoal, vendo o que aconteceu, inclusive revendo diversas vezes aquelas imagens do que ocorreu com o presidente lá em Minas Gerais durante a campanha, provocado por esse criminoso aí que é o Adélio, eu acho impossível que ele tenha agido sozinho. Não só pelo que ocorreu no dia, mas todo o trabalho de levantamento de inteligência que ele fez, que, olha, eu vou dizer uma coisa, era preciso ter muita determinação e recursos para fazer sozinho. Tá? Não acredito. Acredito que ele agiu ou amando ou em conluio com algum grupo. Tá? Neste sábado, o perfil Anônimos fez uma publicação nas redes sociais em que afirma que Adélio Bispo prestou depoimento gravado pela PF dizendo que a facada teria sido encomendada pela campanha de Haddad em 2018. Falas do Grupo Anônimos, não é do canal. Adélio Bispo prestou depoimento gravado pela PF dizendo que... Aí repete, né? Aí a própria matéria aqui aproveita uma publicação do Anônimos, né? E diz assim, essa é a publicação do Anônimos. Ele usa o nome que eu não vou tratar o Carlos Bolsonaro por esse apelido, mas tem gente que chama, irá usar este vídeo, eu tenho certeza absoluta, que Adélio foi coagido. Pois bem, em primeiro lugar, segundo a publicação do Anônimos, essa é uma notícia que vai surgir em breve e que terá um vídeo de confissão do Adélio sobre esse tema. Mas a intenção do Anônimos nesse caso é dizer que o filho do presidente usará esse material, tá, para, vamos dizer, chocar o público, mas que essa confissão teria sido obtida sob algum tipo de coação da Polícia Federal. Essa é a intenção da matéria. Eu acredito que a gente deva esperar a manifestação, inclusive da própria Polícia Federal, informando se pelo menos houve esse depoimento. Mas eu achei importante trazer, porque primeiro que esse pessoal se envolve, quando eu falo esse pessoal, é todos os serviços de inteligência, militar, defesa, GS, para saber tudo, fofoca da tua vida, sabe tudo que a gente faz aqui. Acho por isso tudo. E ninguém se interessar no Brasil sobre um dos crimes cometidos a céu aberto, é a maior vergonha de investigação de todas as autoridades brasileiras é não elucidar essa questão da facada do Bolsonaro. Pessoal, isso foi cometido à luz do dia, com milhares de pessoas em volta. A pessoa que cometeu isso foi detida e os próprios serviços de justiça e segurança impediram que o crime fosse elucidado. Vou dar um exemplo. Um crime desse, que é nitidamente, agora nem tem mais a Lei de Segurança Nacional, ninguém teve acesso. O pessoal do Congresso, do CPI, o próprio Judiciário quebra a nossa liberdade de informação nos nossos celulares, no nosso sigilo telemático, com uma facilidade imensa por nada, por uma fofoca. O presidente, um candidato à presidência da República, recebe uma facada. E é colocado sigilo sobre o celular do próprio Adélio, do seu advogado. Pô, isso é uma molecagem.
Então, esse caso merece ser revisitado sempre que possível. Essa história não pode ser escondida. Tá? É um caso, e eu, como conheço como funcionam as estruturas de Estado, eu entendo que o próprio presidente Bolsonaro é vítima da chantagem do sistema sobre isso. Eu não acredito. Você acha que o presidente Bolsonaro dorme bem sem saber o que realmente aconteceu? Você acha que o presidente dorme bem sabendo que ele, em tese, o presidente da República, cara que nomeia ministros, juízes, enfim, não consegue ordenar uma investigação séria sobre um crime que aconteceu contra a pessoa dele, que quase lhe tirou a vida? Aliás, não lhe tirou a vida, mas lhe presenteou com uma série de incapacidades. Muito estranho. Então, eu resolvi colocar aqui o tema para que o debate renasça. Eu não estou satisfeito. Eu, pelo mínimo que eu entendo sobre as ações, a série de situações que ocorreram. Olha, tem desde a questão do Adélio estava em Minas e ao mesmo tempo estava em Brasília, entrando na Câmara Federal, sendo registrado. Ou seja, tem situações envolvidas. Outra coisa, um cara... Experimenta você, sem receita, sem dinheiro, ficar viajando para vários estados, entrar em clube de tiro, fazer... Isso não tem sentido, pessoal. Não tem sentido ser algo solitário. Tá? Aliás, grandes crimes da humanidade atribuídos, principalmente contra políticos, a lobos solitários, no fundo, todos nós, né, reconhecemos isso quando se desmascara no futuro. Você percebe que tinha muito mais coisa envolvida. Aí aqui o Frank César é um jornalista, eu não conheço, mas eu fui atrás de informação. A fonte eu vou usar o próprio aqui. Seu último depoimento, exclusivo, seu último depoimento, o Adélio Bispo revelou os mandantes da facada no então candidato presidente Bolsonaro. O parquinho vai incendiar muito em breve. A matéria de 13 de fevereiro, ou seja, durante o próprio final de semana. Então, assim, tem gente acompanhando de perto. Acontece que no Brasil a gente ainda vive o estigma, né, de que se não saiu no Jornal Nacional é porque não é verdade. Tá? Eu acredito que a Polícia Federal pode resolver esse assunto fácil, ela pode, né, declarar aí se houve ou não esse depoimento, enfim. Tá? Eu acho que esse é um assunto de interesse nacional. Tá? Envolve o presidente da República, tá? O cidadão brasileiro que mais recebeu apoio popular através do voto, eu acho que da história do Brasil. Então, eu acho que é um assunto de interesse nacional, né? E espero que isso seja elucidado. Agora, se você perguntar para mim, eu acho que tem coisas muito suspeitas nessa história. E, por exemplo, aonde o Adélio está sendo guardado lá, ele não tem acesso à informação aqui fora como um cidadão comum. E você nota deslizes da própria esquerda. Eu trouxe aqui, recentemente, não estou acusando, mas trouxe aqui. A gente tem que falar desse jeito, tá? Senão é processo. E você que não concorda do jeito que eu falo, vai você e fala, porque... E espera o processo. Talvez no de processo você não tenha muito acesso. Como a gente tem muito alcance, aí o pessoal vem para cima. Então eu tenho que falar nesse formato. Mas eu trouxe aqui, recentemente, uma fala do ex-ministro, chefe da Casa Civil, agente cubano, né? Codinome Daniel, também conhecido como José Disseu, em uma live com os seus comparsas, com os seus colegas, falando sobre cometimento de erros por parte do partido, que é o mesmo, inclusive, partido do Lula. E nesse momento ele diz que, aspas para o Disseu, nós não podemos cometer erros como foi o caso aí do Adélio, né? Ele não fala com essas palavras, tá? Tem um outro texto. Eu vou até trazer esse vídeo aqui para que ele fale. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho aqui na minha biblioteca. Foi recente. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Eu tenho aqui. Vamos colocar aqui para não dizer que não colocar palavras na boca do Disseu. Vamos colocar a fala do próprio Disseu, né? Vamos lá? Aí você tira as próprias conclusões. Eu acho estranho, né? Acho estranho. Vamos lá. A adesão ao bolsonarismo, certo? Foi para nos tirar do poder, porque nós íamos ganhar a eleição de 18. Se a Dilma governasse até o final do governo dela,
o Lula sendo candidato em 18, nós venceríamos a eleição. Aliás, ele venceria em 18 com tudo que aconteceu, ou em liberdade elegeria o Haddad. Pode. Quer dizer, não há como fazer contra. Né? Na história você não pode. Mas a possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, né, que impedisse isso, né? Ou erros nossos, como foi a facada do Bolsonaro, como foi a decisão do Fachin. Né? Vamos lá. Ele fala claramente, aqui eu vou voltar só para não ter que repetir tudo. Ou erros nossos. Vou colocar de novo, ouve aí. Ouve aí. Mas a possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, né, que impedisse isso, né? Ou erros nossos, como foi a facada do Bolsonaro, como foi a decisão do Fachin. Né? Você tem alguma dúvida? Ele nitidamente pode ter sido um ato falho, enfim. Mas já merecia chamar, né? Por que você considerou que a facada do Adélio foi um erro nosso? No caso, um erro do PT, ou da organização, ou do grupo aí que ele está conversando. É estranho. Aí você vê que, em encontro a essa fala, supostamente tem uma fala do Adélio dizendo que foi a campanha do então candidato a presidente, do nosso aí, ó. Do nosso é ele, tá, pessoal? Não tem nada a ver com isso. Que foi ele? Não é estranho? Aí sim, eu acredito que a autoridade aí responsável é quem comanda a investigação. Detalhe, desde a entrada do presidente Bolsonaro com o ministro Moro, para mim foi uma escolha ruim desde o início, mas enfim, o presidente não conseguiu avançar sequer para restaurar essa investigação. Recentemente, a pessoa que cuidava do caso foi transferida, foi preciso premiar, né, o camarada, porque foi trabalhar numa função nos Estados Unidos, agora o delegado que cuidava do caso, e entrou um delegado, acho que em janeiro, agora recente, que está desenterrando tudo isso. Olha só, ainda disse que o presidente influencia na Polícia Federal. Não, ele está cobrando ali como vítima. Acho que qualquer pessoa que tivesse sofrido isso ia se achar no direito de saber o que aconteceu, quem está por trás. Até porque, se existem mais pessoas e só está preso o Adélio, significa que tem alguém nesse exato momento pensando como fazer, né, querendo ter essa segunda chance. Tá? Então, eu acho que com essa, a gente deixa bem claro aqui, né? Isso chegou a ser uma capa, inclusive, aqui, ó, né? E eu quero deixar bem claro que esse material está no campo especulativo, eu não vou fazer aqui, dizer que isso é ponto pacífico. Para mim, eu espero a posição da Polícia Federal. Agora, a gente precisa parar com isso no Brasil, de que tudo tem que ser a notícia certa, exata, e que nada pode ser especulado. Se a gente entrar por esse caminho, as coisas, isso vai dar vantagem a quem é bandido, não à sociedade. É óbvio que você precisa perguntar. Então, você só precisa ser correto e dizer, olha, existiu mesmo esse depoimento? Essa é a questão. Se existiu, o Adélio falou isso, a resposta está 100% na mão da Polícia Federal. Vocês não concordam comigo? Porque a polícia pode, inclusive, dizer, olha, isso aí é fantasia e, inclusive, o espaço a gente volta aqui e diz, olha, a polícia não confirmou. Pronto. Eu acho que a palavra agora está com a Polícia Federal. Pois bem, então está explicado aí a questão dessa informação que hoje está nas redes sociais, né? Veículos de esquerda, como eu disse aqui, veículos que são conhecidos como ex-blogs sujos, né, do PT, já estão não negando a informação do Adélio, mas dizendo que isso ocorreu, o depoimento e tudo mais, e que teria sido o grupo do filho do presidente ou a própria polícia que teria coagido ele. Aí já estão se defendendo com a própria versão. De onde eles tiraram? Isso sim é fake news, porque eu tenho certeza que eles não teriam como ter acesso a essa informação, caso isso tivesse acontecido, né? Então essa fica aí. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso aqui nos comentários, tá? Peço para dar like aí, se inscrever e compartilhar.